Muito bem, pessoal. Vamos ver mais uma questão aqui, agora relacionada com a parte de geometria analítica. Vejam bem, as coordenadas de um ponto P no plano cartesiano são -1 e 2, certo? São as coordenadas do ponto P. O ponto Q, simétrico de P em relação ao eixo Y, tem coordenadas? Então, vejam bem, olha só. Nós temos o plano cartesiano. Vou reformular para vocês aqui, certo? Eixo X, eixo Y, origem. Então, vejam bem, o ponto P de coordenadas -1, olha só, -1 e 2. Então, tá aqui o ponto P, certo? Então, as coordenadas de um ponto P no plano cartesiano são -1 e 2. O ponto Q, ele é simétrico de P em relação ao eixo Y. Então, o eixo Y é como se fosse o seu espelho aqui, ó. Certo? Quem vai ser a simetria? Tem que estar na mesma posição aqui, ó. Olha só. Na mesma proporção. Por sua vez, aqui, ó. Olha só, vai recair aqui embaixo, ó. O que muda, na verdade, é a medida da abscissa, né? O valor da abscissa. Então, quanto que vai dar esse ponto Q aqui, ó? Ó, nós temos aqui a distância a mesma. Então, aqui vai ser 1, mantendo a ordenada. Então, é 1 e 2. São as coordenadas do ponto Q, que é simétrico de P em relação ao eixo Y. É a letra D aqui. Muito bem. Certinho? Isso é bem interessante, porque essa parte de simetria, a gente pode colocar aqui vários pontos, né? Nós temos em relação ao eixo Y, e se fosse em relação ao eixo X, como é que ficaria? Então, eixo X, ó, tem que estar na mesma proporção. Por sua vez, quem vai mudar vai ser o valor da ordenada. Então, se a gente tivesse assim, ó, só para a gente criar ideias aqui, ó. Vou fazer para vocês. Ó. Se eu quisesse saber esse mesmo ponto, ó, de coordenadas -1 e 2 do ponto P. Se eu quisesse saber o simétrico de P em relação ao eixo X, como é que ficaria? Ó, estão na mesma distância, quem vai mudar vai ser o valor da ordenada. A abscissa prevalece. Então, representando por P', as coordenadas são -1 e -2. Certo? Então, o ponto P, que tem por suas coordenadas 1 e 2, o simétrico aqui, ó, o P' de coordenadas, aqui é -1 e -2, é o quê? É o simétrico, ó, de P em relação ao eixo X, ao eixo das abscissas. Aquilo que a gente encontrou ali, que era o ponto Q, ó, tá certo? Vou até demonstrar ele aqui de novo. Ó, ponto Q, o ponto Q, que tem por suas coordenadas agora 1 e 2, é o simétrico de P em relação ao eixo Y. Tá vendo? E quem seria em relação à origem? Olha só, na mesma proporção, ficaria aqui, ó, desse lado aqui, ó. Vou representar aqui por Q'. Q' tem por suas coordenadas agora, vejam bem, 1 e -2. Observem que trocou o sinal aqui, ó. Então, ele é o simétrico de P em relação
a origem, certo? Do sistema. Vejam bem que interessante, a gente poderia trabalhar dessa forma aí. E bem como outras também, certo? Por exemplo, se eu quisesse saber o simétrico de P em relação a uma reta, né? Não pelos eixos x e y, mas por uma reta dada. Isso é bem interessante também, tá? Então, a gente poderia ter isso aqui, ó. Por exemplo, aqui bissetriz. Vamos trabalhar com a bissetriz, certo? As bissetrizes aqui, uma reta. Bissetriz, por exemplo, desse aqui, ó. Bissetriz dos quadrantes pares, não é mesmo? Vamos ver o que a gente poderia ter, ó. Fazendo aqui, eixo Y, nós temos esse aqui, que é menos 1 e 2, que é o ponto P dado, e vamos supor aqui a bissetriz, ó, dos quadrantes aqui, ó, certo? Então, essa aqui seria a bissetriz, a segunda bissetriz que é falado, né? Segunda bissetriz. Representar assim, que tem por sua equação y igual a menos x. Então, quem seria o simétrico de P em relação a essa reta aqui? Ó? Tem que estar na mesma proporção. Então, ficaria por aqui. E quem seria esse ponto, né? Representando pela letra R, por exemplo. E aqui o que muda são os valores aqui, tá? Ó, aqui o ponto P tem por suas coordenadas menos 1 e 2, certo? E aí, quem seria o R? O R vem a ser, ó, você vai trocar, tá? De posição aqui, ó. Vai ficar menos 2 e 1 positivo. Esse ponto R aqui, ó, R, menos 2 e 1, é o simétrico de P em relação à bissetriz, a segunda bissetriz, tá? Vou colocar assim. Viu que interessante? Ele muda aqui a postura dos valores aqui e também de sinais prevalece no caso aqui. Tudo bem? Então é bem interessante essa parte aí. Viu que legal? Então, muito bem. Só para a gente criar ideias. E aí, nessa questão aqui, a única que ele pediu é em relação ao eixo Y, certo? Então, é bem interessante esses aspectos aí. Tudo bem? Então, qualquer dúvida, entra aí no nossa mensagem aí, certo? Dê um feedback a respeito dessa aula. Tudo bem? Obrigada e tudo de bom.